E aí, seu Michael Wellington, boa tarde, irmão. Boa tarde pra você, Parra. Ótima segunda-feira pra todo o pessoal de casa. Bora falar sobre esporte. A gente começa falando sobre o Campeonato Paranaense, sobre a terceira rodada do estadual, né? Pra começar, vamos com o empate entre Cascavel e Cianorte, gente. A Serpente Aurinegra fez o seu primeiro jogo fora de casa em 2022 e segue sem perder no Paranaense. O resultado não foi lá dos piores para o Cascavel. O time não conseguiu superar o Cianorte jogando em Maringá. Mas de positivo, dá para comemorar a invencibilidade no campeonato. A Serpente não sabe o que é perder desde o dia 26 de julho de 2020 e somou mais um pontinho na conta. A gente até tentou separar os melhores momentos, mas foi difícil, viu? Jogo feio, cheio de erro de passe e quem chegou mais perto do gol foi o Leão do Vale. Nesse lance, o goleirão Douglas salvou com os olhos. Passou perto demais. Depois de atrativo mesmo, teve a encarada de França com o Cavalo. Isso aí, o volante do Cascavel foi pra cima do atacante do Cianorte e foi o confronto mais interessante no domingo. Acabou assim, Cianorte 0, Cascavel também 0. Não deixa de ser um bom resultado, mas também entendo que ofensivamente a gente deixou a desejar um pouquinho na parte ofensiva, mas é o equilíbrio do campeonato, temos que entender jogar esse tipo de jogo para poder buscar ponto importante como esse e o adversário não somar, para que a gente consiga uma colocação com um melhor ranqueamento ali na frente. O que a torcida reclama um pouquinho é da atuação do time, né? Que realmente não demonstrou um bom futebol, não atacou, não teve praticamente nenhuma chance de gol, não conseguiu superar o Cianorte, que pelo contrário conseguiu aí criar 2, 3 chances de gols e o goleiro Douglas acabou salvando o Cascavel. Detalhe o time segue sem perder desde 2020. O que eu queria dizer é o seguinte, é um começo de campeonato, não teve nenhum time no futebol brasileiro nos estaduais ainda que despontou e falou assim, nossa, o time tá jogando fino da bola. É começo de campeonato, gente. Então o torcedor tem que ter paciência. Se o Cascavel tivesse perdido as 3 partidas, tivesse perdido 2 e empatado só essa, é o vice-líder, gente. Tem 7 pontos, tá invicto. Então, vamos tirar um pouquinho o pé, vamos deixar o Tcheco trabalhar com tranquilidade para ele montar o time, encontrar o time ideal. Pelo menos é a minha visão, Michael. E são 2 grandes adversários, né? A gente lembra o que aconteceu em 2021 contra o Cianorte. Sim. Então, não perdeu, conseguiu um pontinho importante fora de casa, tem isso também. E agora o Cascavel tem uma sequência importante aí nessa reta final de Paranaense que tá, né, chegando já nessa meiuca da primeira fase. Nos demais jogos, gente, da rodada, teve surpresa. O Atlético Paranaense não conseguiu superar o São Joséense. E o Operário? Gente do céu, Fantasma perdeu para o Rio Branco de Paranaguá por 2-1. Quem te viu, quem te vê, né, Leão da Estradinha? André abriu o placar para o Rio Branco contra o Operário. Na segunda etapa, Igor aproveitou a boa cobrança de escanteio de Guilherme Biteco e ampliou 2-0. O Operário ainda descontou com Marcelo de pênalti, mas foi só. Rio Branco 2, Operário 1. Já o atual campeão segue com 100% de aproveitamento. Fora de casa, Londrina superou o Azures com esse gol de pênalti de João Paulo. A vitória colocou o Tubarão na liderança isolada do campeonato. Quem também venceu foi o Curitiba, mas não foi moleza não. O Coxa teve que buscar o resultado contra a União e saiu na frente logo aos 5 minutos de jogo. Sato abriu o placar para os donos da casa. Aí, o artilheiro do amor entrou em ação. Música pro Igor Paixão. Aproveitou o vacilo da zaga e tocou na saída do goleiro para deixar tudo igual. O gol da virada saiu com o Aleph Manga, ex-jogador do Cascavel, viu? E que golaço! Limpou a marcação e mandou no cantinho. Final, União 1, Curitiba 2. Por outro lado, o Paraná Clube decepcionou. O tricolor da Vila perdeu a segunda no estadual. Desta vez para o Maringá. José Carlos foi lá e garantiu a vitória para o Dogão. Maringá 1, Paraná Clube 0. Quem ainda busca a primeira vitória no estadual é o São Joséense. O time foi até a Arena da Baixada e arrancou um empate com o Atlético Paranaense sem gols. Graças ao goleiro André Luiz, que fechou a meta e garantiu o resultado. O Andrezão salvou realmente o São Joséense e conseguiu garantir esse time arrumado, viu, cara? Um time bom de verdade. Vamos conferir a classificação então. Depois da terceira rodada, teve mudança na tabela. O Londrina assumiu então a liderança do campeonato, 100%, 3 jogos, 3 vitórias. Cascavel está na cola com 7 pontos ganhos aí também em 3 jogos. Operário, apesar da derrota, segue na parte de cima, 6 pontos. Curitiba também 6. Atlético 5, Cianorte 4. Maringá 4 e Paraná Clube 3 pontos. São os 8 times que por enquanto vão para a próxima fase, né? Rio Branco venceu a primeira, chegou aos 3 pontos. São Joséense tem 2 pontos ganhos.
E aí, na zona de rebaixamento, quem nesse momento estaria caindo para a segunda divisão, a equipe do Azures e também do União lá de Francisco Beltrão. Próximo jogo do Cascavel? Operário, fora de casa, jogo difícil e assim, não tem tempo para descansar, né? Já é quarta-feira, então o time chega a Cascavel, faz ali uma preparação física até para recuperar alguns jogadores e parte para Ponta Grossa para encarar o Fantasma, jogo difícil, quarta-feira, fora de casa. Próximo bloco, falamos de Paulistão. Paulistão, tem vitória do Corinthians, polêmica vitória do Corinthians, inclusive, e também o São Paulo, que não consegue vencer, né, rapaz? O que tá acontecendo com o Tricolor? Daqui a pouquinho a gente te conta. Até já, meu parceiro. Valeu, até daqui a pouco. Daqui a pouco, então, temos o nosso segundo